Irmãos, é uma vez mais uma alegria, um gozo no Senhor, podemos estar juntos. Lembramos da face de alguns irmãos que nós conhecemos ali em Pretória, quando estivemos juntos, em fevereiro. E graças ao Senhor por essa nova oportunidade de estar com os irmãos agora aqui em Moçambique, Maputo. Nós trazemos saudações, mais uma vez, dos irmãos do Brasil. E como dissemos da outra vez, na outra oportunidade, os irmãos têm tido encargo e ligação espiritual com os irmãos, em termos de oração, em termos de acompanhar o que o Senhor tem feito aqui, especialmente na comunhão mais próxima que temos tido com Davi, com Eugênio e com Jetro, que até então estava ali no Quênia. Temos recebido notícias dos irmãos através, especialmente desses irmãos. E nosso encargo, nosso desejo para essa oportunidade, esse tempo, é compartilharmos um pouco sobre a obra de Deus, a natureza espiritual da obra de Deus. E nós vamos ler alguns textos das Escrituras e gastarmos um tempo, então, de meditação juntos, de compartilhamento. E quem sabe, se possível, no final do tempo, nós possamos ter alguma interação também entre nós, para podermos, quem sabe, entrarmos em alguns aspectos mais específicos e objetivos, numa interação talvez posterior entre nós, se não hoje, amanhã. Teremos um outro tempo também, entre os irmãos que estão mais envolvidos no serviço. Então, esperamos no Senhor poder ter esse tempo também, de interação com os irmãos no assunto da obra. Vamos então ler alguns textos das Escrituras. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Vamos lembrar que nosso Senhor respondeu desta maneira a uma pergunta que foi feita a ele no plural. Vejam o verso 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras, no plural, as obras de Deus? E o Senhor respondeu no singular, dizendo: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Nós vamos voltar já a esse texto, mas vamos ler ainda um outro texto, na Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E aqui vamos chamar a atenção para essa frase próxima: para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Essa frase, para o desempenho do seu serviço, significa para a obra do ministério, ou desempenho do seu serviço. Então, até aqui nós vimos, em João capítulo 6, a obra de Deus, no sentido geral. A obra de Deus é esta, que creiais. Aqui em Efésios 4, nós estamos vendo a obra do ministério, ou o desempenho do seu serviço. E ainda vamos ler mais um versículo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 3, versículos 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 3.
Verso 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, irmãos, está muito claro que se nós reunirmos os 3 textos, o que nós vemos neles? No primeiro, em João capítulo 6, a obra de Deus. Em Efésios capítulo 4, a obra do ministério. E em 1 Coríntios capítulo 3, a obra de cada um. Então vamos notar essas ênfases com bastante assertividade, são muito importantes. A obra de Deus, a obra do ministério, a obra de cada um. E vamos falar um pouco sobre cada uma delas, mesmo que de forma mais objetiva. Acima de tudo, amados irmãos, nós carecemos de, através dessa expressão do Senhor Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado, compreendemos qual é a natureza mais ampla, a natureza espiritual da obra de Deus. Por causa do pecado, por causa da nossa natureza, por causa do nosso egocentrismo, nós sempre tendemos a interpretar, a nos referirmos à obra de Deus como sendo um assunto, digamos, plural. Porque nossa tendência é nos envolvermos com muitas coisas. Nós nos lembramos que o nosso Senhor, observando o serviço, e um serviço genuíno, não havia nada de errado naquele serviço de Marta. Mas nosso Senhor, quando a repreende por não estar naquela melhor posição, a posição de permanecer assentada aos pés do Senhor até o devido tempo, o tempo do serviço, então ele usou também a palavra no plural, se referindo a Marta, e dizendo que ela estava inquieta com muitas coisas, no plural, não é? E disse ainda, uma só coisa te é necessária, se referindo àquela atitude de Marta de estar assentada aos pés do Senhor. Então veja que essa correção, ela é similar a esta que o Senhor está fazendo em João capítulo 6. Quando ele foi perguntado sobre o que faremos para realizar as obras, ele também respondeu no singular, dizendo, a obra de Deus é esta. Então por que isso é tão importante? Nosso Senhor resumiu a obra de Deus em uma palavra. E a palavra que o nosso Senhor escolheu foi creiais. Agora, por que essa palavra crer, então, é tão significativa? Ao mesmo tempo tão ampla e específica. As duas coisas ao mesmo tempo. Tão ampla, mas tão específica. Que creiais. O que significa realizar as obras de Deus? Nós reconhecemos, pela graça do Senhor, que Ele tem colocado encargo no coração de todos nós. Cada um de nós aqui tem uma esfera de participação nessa obra maior de Deus. Mas, acima de tudo, antes de entrarmos nesses assuntos da nossa participação, que são abordados nos textos que nós já lemos, tanto de Efésios quanto de Coríntios, nós precisamos dar um passo atrás e começar onde o nosso Senhor começou. Então, nosso Senhor não começou na obra do ministério, nosso Senhor não começou na obra de cada um, nosso Senhor, na sua palavra, pelo Espírito, Ele começou na obra de Deus. João capítulo 6. Então, a obra de Deus é esta, a única obra, a obra singular, que creiais. Então, qual é o significado dessa palavra crer? Não sei se os irmãos sabem. Esse verbo crer, na língua original, ele significa mais de uma coisa. Ele significa lançar-se sobre os cuidados de outro. Lançar-se sob os cuidados de outro. Crer significa isso. Lançar-se por inteiro. Crer também tem o sentido de estar unido a, é um sentido de cimentar. Então, crer fala deste movimento, que creiais. Por isso, João usa tantas vezes essa palavra, porque o encargo principal do apóstolo João foi falar sobre esta relação. Em outras palavras, vida de união com Cristo. Isso João resume nessa palavra, crer. Para João, crer é viver uma vida de união com Cristo.
Então ele se ocupa no seu evangelho, ele se ocupa nas suas 3 epístolas e também no Apocalipse, em realçar para nós o que é vida de união com Cristo, de maneira maravilhosa. No Apocalipse, por exemplo, a ênfase não está naqueles acontecimentos todos, não está no falso profeta, não está na besta, no anticristo, não está naquelas taças da ira. A ênfase no Apocalipse está no Cordeiro e na sua noiva, a união de Cristo com a sua igreja. Porque tudo que domina a mente de João é a vida de união. Por exemplo, é só ele que descreve o capítulo sobre a videira verdadeira. Nenhum outro dos evangelistas registra esse capítulo. Por quê? Porque a ênfase de João é vida de união. Nenhum dos outros evangelistas fala sobre o Consolador, da maneira como João registra. Há apenas pequenas referências ao Espírito Santo, no Evangelho de Lucas principalmente, mas nada sobre os discursos do cenáculo, onde o Senhor falou sobre o Consolador. Por quê? Vida de união. Ele estará convosco, esse Consolador, que em primeiro lugar era o Senhor mesmo, e também habitará em vós. Ele vos guiará a toda a verdade, por causa da vida de união. Ele me glorificará. Ele vai receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, para João, o resumo da vida cristã e o resumo da obra de Deus, ou do servir a Deus, estava concentrado numa palavra: crer, ou viver uma vida de união com Cristo. Agora, irmãos, por que a implicação disso é tão grande? Se nós começarmos pela obra do ministério, ou se nós começarmos pela obra de cada um, onde nós vamos chegar, nós estamos colocando o carro à frente dos bois e transtornando todo o assunto da obra de Deus. Quando nós não vivemos uma vida adequada de união com Cristo, nós estamos com muitos problemas. Porque é a vida de união com Cristo que resultará nas nossas vidas formação de caráter. E se não houver em nós uma formação de caráter, não há como nos envolvermos no assunto da obra de Deus. Se nos envolvermos nos assuntos da obra do ministério, e especificamente a obra de cada um, sem que em nós tenha sido formado um caráter tal, nós iremos causar dano não só aos outros, mas também a nós mesmos. Esse assunto do caráter de Cristo, irmãos, formado em nós, quando nós entramos nessa esfera da obra de Deus, é seríssimo. Ele é seríssimo em qualquer assunto, muito mais no que se refere à obra de Deus, porque isso envolve outras vidas. Então, para usar a palavra de Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que todo o seu sofrimento, em função daqueles irmãos que tinham começado bem, começado no espírito, mas estavam se desviando e se aperfeiçoando na carne, ele diz assim: meus filhinhos, como se debruçando de novo sobre eles, ele tinha gerado a eles em Cristo. Então ele diz: meus filhinhos, pelos quais eu de novo, porque ele já tinha sofrido por eles, sofrido as dores de parto para gerá-los em Cristo, mas agora ele está sofrendo de novo. Por quê? Porque eles começaram no Espírito e estavam se aperfeiçoando na carne. E se nós estudarmos a Epístola aos Gálatas, nós vamos ver que essas pessoas estavam envolvidas com a obra, entre aspas aqui, a obra de Deus. Eles estavam sofrendo influências de outras doutrinas, estavam sofrendo influências de outros mestres, não é assim? E eles não paralisaram a ação deles na obra de Deus. Eles estavam envolvidos na obra. Por isso Paulo diz: começaram no Espírito e estão se aperfeiçoando na carne, não é? E com que eles estavam envolvidos? É só você estudar a Epístola aos Gálatas. Ele diz: vocês estão guardando dias, e meses, e anos, não é? Receio que eu tenha corrido em vão. São as palavras fortes de Paulo para eles. Então, por isso ele pode dizer: eu sofro de novo as dores de parto. Isso é Gálatas 4:19, o verso que estamos citando. Agora preste atenção no porquê ele sofria essas dores de parto. Ele conclui assim: até que. Ou seja, qual era a visão que Paulo tinha da obra de Deus? Os irmãos veem que é a mesma do Senhor Jesus? O Senhor Jesus falou que creiais, ou viver uma vida de união com Ele. Paulo disse assim: até que Cristo seja formado em vós.
Sendo que na maioria das traduções, acontece assim na tradução de Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, há a falta de uma palavrinha que compõe o texto original. É a palavrinha plenamente. Então o versículo se torna mais belo, porque ele diz assim: meus filhinhos, por quem, de novo, sofro dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Então, o que é Cristo plenamente formado? O caráter de Cristo formado em nós. O Senhor Jesus nunca inverteu isso. Mateus capítulo 11, ele diz assim: vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão surrados, é a palavra lá, batidos, aquela palavra, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Essa é a obra de Deus. Aprendei de mim. De novo, nós estamos vendo o que aqui? Vida de união com Cristo, não é? Então, aprendei de mim, porque eu sou. Olha a palavra que ele usa, irmãos. Ele não disse assim: aprendei de mim, porque eu faço, e vocês também vão fazer. Uma das grandes inversões que nós fazemos no assunto da obra de Deus é colocar o fazer à frente do ser. Essa é uma inversão fatal, terrível. Então o Senhor falou: aprendei de mim, porque eu sou, não faço. Sou manso, sou humilde, de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Em outras palavras, o que é isso? Nenhum de nós pode cooperar nos assuntos de Deus, a não ser que tomemos o jugo de Cristo e vivamos uma vida de união com Cristo, para que o que é de Cristo seja também formado em nós. Não é uma questão de aprender métodos, não é uma questão de aprender estratégias, não é uma questão de ler manuais, não é uma questão de aprender o como do pregar o Evangelho. Como pregar o Evangelho? Não há como pregar o Evangelho, não é? Nós pregamos o Evangelho através de Cristo formado em nós. Não há um método, não há um manual, não há uma maneira, não há palavras adequadas e palavras inadequadas, há um fluir de Cristo formado em nós, não é? Então isso é pregação do Evangelho. Então nós não podemos pregar o Evangelho se Cristo não está sendo plenamente formado em nós. Então, irmãos, é por aí que precisamos começar. Porque há um temor grande no nosso coração. Isso é verdade no Brasil. Os irmãos sabem, o Brasil é um país imenso. Nós temos contactado muitas assembleias no Brasil, de norte a sul do Brasil. E uma das grandes preocupações que temos tido é a inversão da ênfase. São irmãos muito preocupados em como fazer a obra de Deus. Como fazer a obra de Deus. Mas muito pouco preocupados em o que é a obra de Deus. Mais preocupados com a obra de Deus por nós, ou a obra de Deus através de nós, do que a obra de Deus em nós. Então essa inversão de ênfase é muito séria, né? Então os irmãos estão vendo que foi onde o nosso Senhor começou. Por isso o texto de João 6 é tão significativo. Aquela pergunta feita no plural, obras. Queremos aprender, como se eles dissessem assim: Senhor, queremos aprender. Qual é a cartilha? Qual é o método? Como vamos fazer para realizar as obras de Deus? E nosso Senhor é tão pontual, não é? A obra. Uma obra. Usando então outras palavras. Ele dizendo: vivam em união com aquele que pelo Pai foi enviado. Creiais. Não é? Então que coisa maravilhosa é essa, irmãos. Essa é uma palavra resumida do Senhor para dizer o que nós falamos. Ele já disse lá em Mateus 11. Tomai sobre vós o meu jugo. Irmãos, esse é um assunto tão sério. O jugo do Senhor tem que ser tomado voluntariamente. E tem que ser tomado individualmente. Nós não somos funcionários de nenhuma obra. Nós tomamos o jugo de Cristo, o nosso mestre. E então nós podemos ser úteis na obra de Deus, não é? Porque Ele é o nosso discipulador, Ele é o nosso mestre. Então Ele diz: tomai meu jugo. E na medida que nós colocamos nesse jugo, o nosso pescoço ali, a nossa cabeça ali, então aquilo que é do nosso mestre será formado, transmitido a nós pelo seu Espírito e incrustado e tecido nessa urdidura e trama do nosso tecido moral, do nosso homem interior. Irmãos, não há obra mais maravilhosa e santa do que essa. É a própria pessoa do Senhor Jesus, sendo tecido dentro de nós,
é sua humildade, é sua mansidão, é sua longanimidade, é a sua verdade, é a sua firmeza, ao mesmo tempo a sua gentileza, não é? Esse é o nosso amado Senhor. Então, como nós poderíamos ser obreiros do Senhor, se o caráter do Senhor não está progressivamente sendo formado em nós? Impossível. Então, por isso, nosso Senhor Jesus resumiu: a obra é esta, que creiais, que vivais em vida de união com Ele. Agora, partindo desse princípio, vamos dar mais um passo. É o passo de Efésios 4. A palavra de Deus também fala sobre obra do ministério. Então, o significado mais amplo da obra de Deus está lá em João 6. O creiais e tudo que ele implica. Discipulado, formação de Cristo, uma vida de união com Cristo, tudo isso está lá em João 6. Agora, em Efésios 4 é mais específico. Paulo fala de algumas esferas de serviço específicas, que ele chama de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ele vai dizer que essas esferas de serviço são dons, são dádivas do Cristo ressuscitado para a sua igreja. Porque diz que foi ele que subiu ao céu e concedeu dons aos homens. Não é assim? Efésios capítulo 4. Então ele especifica alguns desses dons, que na verdade são homens dons. Não é? Não são exatamente dons espirituais, são homens dons. Por quê? Porque aqueles que o Senhor Jesus recolheu para si mesmo, purificou, santificou, equipou, ele então dá à igreja. Para fazer o que na igreja? Para que eles ocupem uma plataforma na igreja? Para que eles sejam colocados em vitrines de observação? Não. Esse é outro grande erro que nós cometemos. E é por causa da nossa carne. A carne do homem tem uma tentação de prestar culto a heróis. Quem são os nossos heróis? Então vamos cultuá-los, né? Culto aos heróis. Mas isso não é ministério. Paulo diz que esses 5 ministérios expostos aí, eles foram dados à igreja, não a igreja dada ao ministério. A igreja não é para a obra, é a obra que é para a igreja. Quando isso é invertido, nós temos um outro grande problema. As igrejas ficam a serviço da obra, e não a obra a serviço das igrejas. Vocês se lembram que quando Paulo, num texto importante, 1 Coríntios, capítulo 3, ele diz que tudo é vosso, se referindo à igreja dos Coríntios. Ele diz assim: seja Apolo, que era um ministro, não é? Que era um profeta, seja Cefas, que era um apóstolo, seja Paulo, que era um mestre, um apóstolo, um evangelista. E além deles, ele inclui muito mais coisas. Ele diz: seja a vida, seja a morte, seja as coisas do presente, seja as coisas do futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Não é? Ou seja, toda a obra do ministério, ela visa a igreja e não o contrário. A igreja não está a serviço da obra. É a obra que deve estar a serviço da igreja. Né? Então, quando ele menciona em Efésios 4 a obra do ministério, esse é o sentido. Quando ele concedeu aqueles 5 serviços específicos, dado pelo Senhor Jesus ressuscitado, vamos gastar um pouquinho mais de tempo nisso aqui. Você já percebeu que essa citação de Efésios 4, versos 8 em diante, elas vêm, especificamente o verso 8 ou 9, diz, aquele que subiu é o mesmo que desceu, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, para profetas e etc, etc. Esse texto vem do Salmo 68, versículo 18. Vamos conferir esse versículo, para os irmãos verem uma relação muito interessante, especial, que é feita aqui. Veja o Salmo 68, 18. A referência do Salmo 68, 18 é a seguinte: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Agora, coloque atenção nessa frase. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Recebeste homens por dádiva. Então aqui fala de uma posição de receber.
esse que subiu às alturas, esse que levou cativo o cativeiro, aqui no texto do Salmo, ele recebe algo, certo? Recebestes. Mas olha a maneira como Paulo usou esse texto em Efésios 4. Vamos lá. Ele diz assim no verso 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, e aqui está a citação do Salmo 68. Se você consultar aí a referência, você vai ver que está aí a citação do Salmo 68, o mesmo verso. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, agora note aqui, e concedeu dons aos homens. Irmãos, será que está acontecendo nesse texto? Será que o Espírito Santo está se contradizendo? Porque lá ele diz recebeu, aqui ele está dizendo concedeu. Não é? Será que há um erro na palavra de Deus? Será que o Espírito Santo está sendo incoerente? É claro que não. O processo está sendo agora descrito de uma maneira completa. O que primeiro aconteceu foi que o nosso Senhor Jesus, como diz também em Efésios 4, ele desceu até as regiões inferiores da terra, até o Hades, não é? E ele então arrombou aquele cativeiro, que tinha as suas chaves nas mãos do diabo. Porque Apocalipse diz, o Senhor Jesus disse, eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno, não é? Ele toma essas chaves nas suas mãos quando ele vence a morte. E vence aquele que tem o poder da morte, como diz Hebreus, o diabo. Então ele arromba esse cativeiro, ele toma essas chaves, no sentido figurado, não é? A autoridade sobre a morte, ele ressuscita, ele leva consigo o cativeiro, isso é Salmo 68. Mas agora Efésios 4 fala mais, fala que ele concede dons aos homens. Então esse complemento é maravilhoso. Ou seja, aqueles que o Senhor redimiu, aqueles que o Senhor libertou, aqueles que o Senhor purificou, aqueles que o Senhor santificou e aqueles que o Senhor equipou, então ele concede à igreja como dons. Para que eles façam o quê? Para que eles possam, através do Senhor ressurreto, equipar outros. Então aí nós temos o versículo seguinte, para o equipamento, ou em outras versões, para o aperfeiçoamento. Ou equipamento é a palavra mais exata aí. Para o equipamento de quem? Do ministério? Específico de alguém? Não, dos santos. Para o equipamento dos santos. Aí continua, para o desempenho do seu serviço, ou, traduzindo de outra maneira, a obra do ministério. Então, todos os santos têm participação na obra do ministério. Não é? Todos os santos participam da obra do ministério. E onde entram os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? São dádivas do Cristo ressuscitado pelo Espírito para a igreja, para que então, através da revelação do Senhor Jesus, tudo que ele é, sua pessoa, sua obra, pelo Espírito, eles possam cooperar para o aperfeiçoamento de outros santos, para que todos os santos se envolvam na obra do ministério. Então, isso é muito importante ficar claro. A obra do ministério é um chamado para todos os santos, e não para alguém especificamente. Agora, é claro, como vimos, dentro dessa obra do ministério, nós temos ministérios específicos, que vão funcionar não sobre os santos, mas vão funcionar sob os santos. Porque a posição desses 5 ministérios é de suporte, de ombros, para que eles possam dar suporte aos santos, para que os santos se desenvolvam, para que os santos amadureçam, para que os santos conheçam o Senhor de modo mais pleno, mais profundo, revelação, sabedoria, entendimento espiritual, não é? É o que deve compor, em primeiro lugar, esses 5 ministérios, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sabedoria espiritual, revelação, entendimento espiritual, uma palavra profética capaz de exortar, de chamar para Deus, né? Então, através do exercício desses ministérios, os santos são equipados para a obra do ministério. Então, é importante esse quadro ficar claro para nós. O Senhor Jesus desce até o Hades, ele vence a morte, assume a autoridade como homem, é elevado até o lugar mais alto do universo, à destra do trono da majestade nas alturas. Ali, segundo Atos 2, ele recebe do Pai a promessa do Espírito, Atos 2:33. E ele derrama, como Pedro diz, isto que vedes e ouvis, o Espírito Santo. E agora então, por causa do derramamento do Espírito Santo, tudo que o Senhor Jesus é e fez,
é comunicado à igreja. E com o seguinte cuidado aqui: o Senhor Jesus não deixa de ter sua existência pessoal. Precisamos ser muito cuidadosos aqui. Jesus Cristo não se transforma no Espírito Santo. A palavra de Deus é muito clara que o Senhor Jesus está presente, assentado à destra do trono da majestade nos céus. E ele derramou o seu Espírito, né? Então são duas pessoas distintas. Embora, é claro, há um só Deus. Então o Espírito de Cristo, ele contém tudo que Cristo é. Mas Cristo não deixou de existir. Cristo não foi transformado no Espírito Santo. Não é? Jesus Cristo é Jesus Cristo. A pessoa que nós vamos ver face a face, não é? Ele voltará, veremos a ele face a face. Ele não foi transformado no Espírito, mas ele derramou o seu Espírito. E no seu Espírito nós temos tudo o que ele é e tudo o que ele fez, que ele conquistou. Então é esse operar do Espírito Santo, transmitindo o que Cristo é, que dota a igreja desses dons, ou desses ministérios. E através deles, pelo mesmo Espírito, através deles, os santos são equipados para a obra do ministério, como diz Efésios capítulo 4. Agora, se nós formos ao último texto que lemos, 1 Coríntios 3, nós vamos ver algo ainda mais específico. Então a ordem tem que ser seguida. A obra de Deus, que creiais, a obra do ministério. E qual é a função dela? Cada um de nós envolvido na obra do ministério, aqueles ministérios específicos cooperando para equipar os santos. Mas agora Coríntios 3 diz: manifesta se tornará a obra de cada um. Então também há a obra de cada um. Há a obra de Deus, há a obra do ministério, há a obra de cada um. Então o que esse texto tem para nos ajudar no sentido da obra de cada um? Vamos olhar um pouco sobre ele. 1 Coríntios 3. Vamos ler desde o verso 9, para ficar mais claro. Porque de Deus somos cooperadores. Que palavra maravilhosa é essa? Deus é o único operador. Houve um servo de Deus no passado, muito usado pelo Senhor durante um tempo chamado avivamento, grande avivamento evangélico, do século XVIII, como é conhecido. Esse homem estava nos Estados Unidos, se chamava Jonathan Edwards. E certa vez, num dos seus escritos, ele buscou definir o que significa essa questão da nossa cooperação com a infinita e soberana graça de Deus. Para que esse equilíbrio na obra de Deus, esse equilíbrio delicado, não fosse prejudicado. O equilíbrio entre a soberana graça, Deus não precisa de nada. Deus não precisa de ninguém. Deus é autossuficiente. Ele não tem que levantar cooperadores, ele pode fazer tudo absolutamente sozinho, não é? Mas, por outro lado, ele quis levantar cooperadores. Ele quis nos salvar. Ele não nos salvou porque nós somos pecadores, ele nos salvou porque ele quis nos salvar, movido por si mesmo, não é? Antes de ser movido pela nossa miséria, ele foi movido por si mesmo, não é? Pela compulsão do seu amor. Então, assim, a cooperação entre a graça soberana e a responsabilidade. Quando Paulo diz de Deus nós somos cooperadores, o que significa isso? Vou citar para os irmãos, textualmente, essa definição maravilhosa que esse irmão deixou para nós. Um legado. Jonathan Edwards, ele definiu a graça soberana e eficaz da seguinte maneira. Escute com bastante cuidado. É uma frase complicada. Ele diz assim: na graça eficaz, nós não somos meramente passivos. E nem Deus faz uma parte e nós fazemos o restante. Aí ele continua. Mas Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Porque é isso mesmo que Ele produz, as nossas obras. Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor. Mas nós somos verdadeiros agentes. E aí ele conclui assim: somos, em diferentes aspectos, totalmente passivos e totalmente ativos. Que frase interessante é essa.
É paradoxal, é claro, não é? Porque essa relação é paradoxal. Como Deus faz tudo e nós fazemos tudo? Porque quando Deus nos criou, quando Ele planejou a natureza humana, Ele nos criou para sermos responsáveis, não é? Mas Ele não deixou de fazer tudo. Ele faz tudo, mas também nós fazemos tudo. Ele é a fonte de tudo, como esse irmão diz. Deus é a única verdadeira fonte, mas nós somos verdadeiros agentes. E por isso também ele diz, em diferentes aspectos, somos totalmente passivos. Em que sentido somos totalmente passivos? Que nós não podemos iniciar ação alguma. Deus é a única verdadeira fonte. Deus é o único verdadeiro autor. Na obra de Deus, irmãos, se nós iniciamos, nós estamos causando problemas. Porque nós vamos iniciar baseados em nós mesmos, baseados no nosso conceito da obra de Deus, baseado no que outros dizem que a obra de Deus é, e não baseados naquilo que Cristo está fazendo em nós pelo seu Espírito e na vida de outros pelo mesmo Espírito. Essa é a obra de Deus, não é? Então, nesse sentido, somos passivos, porque só Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor. Mas, em outro sentido, nós não somos passivos. Por quê? Porque aquilo que Deus inicia deve obter a nossa cooperação. Ele busca a nossa cooperação. Então, irmãos, que coisa tremenda e terrível essa. Deus pode iniciar algo, desejando contar conosco, e nós fazemos o quê? Nós cruzamos os braços, não é? E não nos apresentamos, e não nos dispomos. Então nós paralisamos a obra de Deus. Ou interferimos na obra de Deus de modo contrário. Deus não está falando nada, Deus não está fazendo nada, mas nós queremos fazer. Nós queremos sair, nós queremos falar, nós queremos interferir em esferas que muitas vezes não são nem de nossa responsabilidade, porque nós queremos fazer a obra de Deus, como nós vimos o Senhor falar com aquelas pessoas em João 6, não é? Então essa questão de cooperação é uma questão muito delicada. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Mas a responsabilidade do homem nunca pode agir à parte da soberania de Deus, ou da iniciação de Deus, daquilo que Cristo revela, daquilo que o Senhor deseja. Por isso, amados, vamos abrir um pequeno parênteses aqui. A imensa necessidade que nós temos da oração corporativa, a oração da igreja, para conhecer a mente de Cristo. Talvez essa é a minha convicção, que é uma pérola perdida na história da igreja. Uma pérola perdida. Sabe por quê? Nós nos acomodamos a estratégias. Faça assim. Isso é dessa maneira. Isso é o que está dando certo. Pragmatismo. Pragmatismo tem sido uma praga no meio da igreja de Deus. Vamos fazer o que funciona. Isso funciona, isso não funciona. Não é? Isso é pragmatismo. Isso danifica a obra de Deus. Não é? Então, a oração corporativa tem qual finalidade? Por que os santos se reúnem para orar juntos? Em primeiro lugar, só uma explicação. Conhecer a mente de Cristo. Esse é o sentido da oração corporativa. Não é, em primeiro lugar, Senhor, abre as portas aqui, abre as portas lá, abre a porta para a pregação do Evangelho. Senhor, olha a nossa necessidade, precisamos disso, precisamos daquilo. Não. Em primeiro lugar, a oração da igreja é: dá-nos entendimento. Senhor, qual é a tua mente para nós aqui nesse momento? O que o Senhor quer fazer conosco? Qual tem sido a nossa necessidade? Não foi assim, amados, quando aquelas 7 igrejas foram apresentadas diante do Senhor em Apocalipse, capítulo 2 e 3? Não é esse o quadro do Apocalipse? O que nós temos no Apocalipse, capítulo 1? Senhor Jesus ressuscitado, não é? João viu, caiu aos seus pés como morto. A glória do Senhor Jesus. Apocalipse 1, o Senhor ressuscitado. E o que nós temos em Apocalipse 2 e 3? 7 candeeiros, 7 igrejas. Onde elas estão? Elas estão diante do nosso Senhor ressuscitado. Olha esse quadro aqui. O nosso Senhor Jesus ressuscitado é o varão medida de Deus. O varão medida de Deus. O metro de Deus. É o Senhor Jesus. Isso é Apocalipse capítulo 1. Seus olhos como chama de fogo. Seus cabelos como alva lã. Fala da sua sabedoria. Não é?
seus olhos chama de fogo, seu discernimento. E assim, suas vestes, alvas como a lã, sua santidade. E assim ele vai sendo descrito. Seus pés como bronze polido, fala do seu juízo, não é? Assim ele se apresenta diante das igrejas. O metro de Deus, a medida de Deus. E aqui estão as 7 igrejas. Por quê? Cada uma delas será medida diante desse metro. Então primeiro vem Éfeso, e vai ser medida aqui, nesse metro. Éfeso tinha uma boa palavra. Éfeso tinha uma boa doutrina. Éfeso era ortodoxa. Éfeso tinha trabalho. O Senhor falou, conheço o teu labor. Tinham trabalho, tinham perseverança, tinham discernimento. Porque o Senhor falou, vocês provaram os falsos apóstolos e os acharam mentirosos. Então, a Éfeso está aqui diante do varão medida de Deus. Então, o que ele vai falar para elas? Tenho, porém, contra ti. Abandonaste o teu primeiro amor. Então, irmãos, o quadro daqueles 3 primeiros capítulos é tremendo. Precisa ser visto, assimilado por cada assembleia local. É isso que o Senhor quer fazer aqui, em Maputo, em Matola, em Nampula, em todas as suas assembleias, em todos os lugares. Ele quer chamar cada assembleia, independente de qualquer outra. Ele quer chamar cada assembleia aos seus pés, para que ele possa medir essas assembleias, de acordo com o seu caráter. E dizer assim, tenho isto, ou tenho aquilo outro, para que nós façamos o quê? 5 vezes naquelas epístolas, às igrejas. Arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Porque, irmãos, sem isso não há obra de Deus. Nós vamos fazer uma confusão, e não a obra de Deus. A primeira necessidade das assembleias do Senhor é se apresentarem diante do varão medida de Deus. E dizer, Senhor, meça-nos. Qual é a tua perspectiva sobre nós? Não é o que nós achamos de nós, e nem o que os outros acham de nós. É a perspectiva do Cristo ressuscitado sobre nós. Para que então nós possamos nos dobrar diante dele em arrependimento. E ele possa restaurar o seu testemunho nas nossas assembleias, que são as suas assembleias. Né? Então, irmão, quão importante é isso? Quão necessário é isso? Não há federação de igrejas, não há agremiação de igrejas, não há isso em lugar nenhum da palavra. Nosso Senhor se apresenta a cada assembleia, separadamente, porque a assembleia em Nampula não é a assembleia em Matola, e as necessidades são diferentes. Então o Senhor quer se apresentar a cada uma delas, para que cada uma delas possa ser medida diante do Senhor. Medida no seu labor, medida na sua fé, medida no seu amor em primeiro lugar, já que Éfeso ali é o padrão, é o que vem primeiro, amor em primeiro lugar, não é? Então o Senhor possa fazer toda aquela medição e restaurar suas assembleias. Que quadro lindo nós temos aquele, irmãos, dentro desse assunto aqui de Coríntios 3:9, de Deus somos cooperadores. Como que as assembleias do Senhor podem ser cooperadoras? Como? Não há maneira a não ser que elas sejam medidas pelo Senhor. E sejam medidas separadamente. Porque cada uma é uma. E vai ser medida individualmente. Então, para que o Senhor amplie a nossa cooperação, nós precisamos conhecer de modo mais profundo o segredo da oração corporativa. Nos apresentarmos diante do Senhor. Não é orar por projetos, não é orar por planos, nem mesmo para evangelismo, podemos dizer. Não em primeiro lugar, não é? Mas em primeiro lugar, Senhor, mede-nos. Mede-nos. Passa o nosso caráter pela tua medida. Passa a minha vida conjugal pela tua medida. Ah, irmãos, quão terríveis nós somos. Às vezes nós queremos servir a Deus em esfera tão ampla, né? A carne também deseja servir a Deus. E nós queremos servir o Senhor em esferas tão amplas. E estamos deixando de honrá-lo numa esfera pequenina, mas aos seus olhos a mais santa, a nossa família. E nós estamos querendo fazer uma obra maior de Deus e desonrando o Senhor na nossa vida conjugal. Com a nossa esposa, com os nossos filhos. Então, que obra de Deus é essa? Será que o Senhor está buscando funcionários para cadastrá-los na sua empresa? É essa a obra de Deus? Não é? Então, irmãos, que necessidade nós temos de retomar o significado da obra de Deus. Né? Ele quer nos medir. Agora, não vamos esquecer, irmãos, a mão que nos mede, a mão que segura esse metro, é a mesma mão que foi cravada por nós na cruz do Calvário, graças ao Senhor. É uma mão que mede com misericórdia. É uma mão que mede com amor.
mas é uma mão que mede com verdade. Ele não vai deixar de falar a verdade conosco, não é? Ele vai voltar nossos olhos por Ele mesmo. Não é uma introspecção, não é um processo psicológico, onde eu mesmo vou tentar me avaliar. Então eu vou fazer assim, ó, eu estou bem aqui, não estou bem ali, eu me avaliando. Introspecção. O irmão Watchman dizia que a introspecção é a pior doença espiritual. Nós não conseguimos nada quando nós tentamos nos avaliar. Como que nós devemos ser avaliados? De novo, pelo varão, medida de Deus. Né? Salmo 36 diz assim, na tua luz nós vemos a luz. Salmo 36, 9. Que maravilhoso, não é? Então isso deve ser verdade para o indivíduo, para as famílias e para as assembleias. Então, irmãos, vamos buscar do Senhor ajuda nesse sentido, a oração corporativa. Quantas assembleias estão representadas aqui, não é? Peço aos irmãos que levem isso diante do Senhor. E ore ao Senhor, ensina-nos, Senhor, ensina-nos isso. Queremos nos apresentar como assembleia, com essa finalidade. Senhor, passa sobre nós teu metro, passa na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, nos nossos relacionamentos, não é? Em tudo que estamos falando, fazendo, porque se o Senhor não nos apurar, então nós não podemos ser cooperadores, nem como indivíduos, nem como famílias, nem como assembleia. Vamos lembrar de uma coisa, na visão do Senhor Jesus ressuscitado, os seus cabelos como alva lã estão aqui em cima, fala da sua sabedoria, mas o que toca a terra? Os seus pés tocam a terra, o seu testemunho. E como são os seus pés? Como um bronze polido, como que refinado em uma fornalha. O que fala isso? O juízo do Senhor. Lembra que lá no átrio, no tabernáculo, aquelas bases que seguravam a cortina de linho fino eram bases de bronze. Bronze fala de juízo, bronze fala de delimitação, bronze fala daquilo que deve estar do lado de cá como pertencendo a Deus e aquilo que deve estar do lado de lá como não pertencendo a Deus. Então precisa haver uma separação. É isso que fala bronze polido. E lembre, é isso o que em primeiro lugar toca a terra, os pés do nosso Senhor, bronze polido. É aí que temos que começar, não é? Então as assembleias são passadas pelo fogo. E o Senhor usa expressões específicas. Quando ele se apresenta para Éfeso, ele se apresenta de uma maneira. Quando ele se apresenta para Tiatira, ele se apresenta de outra maneira. Os irmãos já perceberam isso? Porque Éfeso não é Tiatira. Elas são muito diferentes. Quando ele se apresenta para Filadélfia, de ainda outra maneira. Para Pérgamo, ele diz assim, eu tenho uma espada afiada que sai da minha boca. Mas ele não diz isso para nenhuma outra. Por que ele diz para Pérgamo? Porque Pérgamo era uma igreja mundanizada. Pérgamo significa casamento. E o Senhor se apresentou como aquele que tem uma espada. Para fazer o que naquela igreja? Separar o que era mundo e o que era santo. Né? Então assim o Senhor quer nos mostrar. Como será que o Senhor tem se mostrado para a Assembleia em Maputo? Como será que o Senhor tem se mostrado para a Assembleia em Nampula? Para a Assembleia em Goiânia? Para a Assembleia em Santiago? Como o Senhor tem se apresentado? Nós precisamos saber. Não é? Então, irmãos, que preciosa é essa cooperação com o Senhor. Mas quanta responsabilidade Ele exige de nós. Né? Então Paulo vai dizer, de Deus nós somos cooperadores. Lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. E agora eu vou concluir aqui. Nos detalhes do texto, nos versículos seguintes, se os irmãos repararem aí, não vamos entrar neles um por um. Outros irmãos também vão liberar seu encargo, então eu quero já ir concluindo. Mas se os irmãos observarem os versos 12, o verso 12 especificamente, diz assim, se o que alguém edifica sobre o fundamento é, e agora vem 3 elementos aqui. Primeiro, ouro, prata, pedras preciosas. A primeira tríade. Depois vem uma outra tríade, não é isso? E ele diz, ou madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um. Por que Paulo faz essa distinção? Lembre-se, o assunto que ele está tratando é a obra de cada um. Ele está sendo específico, né? Digamos, é mais do que a obra de Deus em geral, é mais do que a obra do ministério, é a obra de cada um, especificamente. Então ele usa essas 2 tríades que são muito interessantes para nos sondar diante do Senhor. A primeira tríade, ouro, nós sabemos, fala
daquilo que reflete a vida, glória e natureza de Deus. Isso é ouro. A vida, glória e natureza de Deus. Prata tem especial relação com a pessoa e especificamente a obra de Cristo. Os ciclos do santuário que eram usados para se resgatar os primogênitos eram ciclos de prata, porque prata tem relação com redenção. O Senhor Jesus foi traído por 30 moedas de prata. Prata tem sempre relação com redenção. Então, se o que edifica é ouro, porque revela a vida de Deus, porque é feito na vida de Deus, porque revela a glória de Deus. Se é prata, porque revela os valores da redenção de Cristo. Tudo que nós edificamos como cooperadores tem que revelar os valores da redenção de Cristo. Tem que começar com Cristo, tem que ser por meio de Cristo, tem que ser para Cristo. Do contrário, não tem valor. Então essa é a redenção cristocêntrica, né? Isso é a prata, fala da cristocentricidade. E por último, pedras preciosas. Como é formada uma pedra preciosa? Ação de tempo e ação de pressão e ação de temperatura. Isso que nós precisamos para que sejamos obreiros fiéis. Tempo, pressão e temperatura. Para que nós sejamos apurados como pedras preciosas. Irmãos, que dano esse assunto também tem causado na obra de Deus. Quando nós vemos um novo convertido, que por algum motivo entendemos que ele ama o Senhor, que ele ama a palavra, né? Então nós logo pensamos, para onde nós vamos enviá-lo? Não é assim? Para onde nós vamos enviá-lo? Ele ama o Senhor, ele ama a palavra. Sabe para onde ele devia ser enviado? Para a escola de Cristo. Para ele gastar tempo, para ele sofrer pressão e para ele sofrer a ação da temperatura. Aprendendo a tomar o jugo de Cristo. Para o caráter de Cristo e sendo formado nele. E então sim, ele poderia refletir algo maravilhoso da parte do próprio Senhor. Não é? Então, pedra preciosa fala do quê? A obra do Espírito Santo. Então nós estamos vendo Deus triuno aí. Não é? Ouro, a vida, glória e natureza de Deus. Prata, a obra do Filho, a redenção. E pedras preciosas, a obra do Espírito Santo. Não é? Produzindo em nós esse caráter de Cristo. Agora vamos olhar as outras 3 últimas rapidamente. O que é madeira? Também sabemos pela tipologia bíblica que madeira fala de natureza humana. Lembra que a arca era de madeira de acácia revestida de ouro. E ela é uma figura do nosso Senhor Jesus, não é? Porque nosso Senhor Jesus foi um homem concebido pelo Espírito Santo, mas ele foi concebido de maneira divina. Ou ele é Deus, ele é o Logos, ele é o Verbo eterno encarnado. Então madeira revestida de ouro. Então madeira fala de natureza humana, ou aquilo que é do homem. Né? Nós não podemos edificar com aquilo que é do homem. Por quê? Paulo diz no texto, porque isso será queimado. É madeira. O que é edificar com o que é do homem? É a maneira como eu vejo a obra. É a maneira como eu penso que deve ser feito. Ou com aquilo que é meu. Muitas vezes meu temperamento é forte. Muitas vezes eu posso ter um instinto de liderança. Tem muitas pessoas que têm instinto de liderança. E elas podem liderar outros por instinto de liderança. Não é? São carismáticas, como nós costumamos dizer. Não é? Têm poder de persuasão. São muito inteligentes. São eloquentes, sabem falar muito bem. Não é? Tudo isso, em si mesmo, é do homem. Não que o Senhor não possa utilizar dessas coisas. Sim, Ele pode. Só que tem algo que precisa ser feito antes do Senhor usar a inteligência de um homem. Antes do Senhor usar a perspicácia de um homem, tem algo que tem que ser feito. Essa inteligência, essa perspicácia tem que ir para o seu altar e serem mortas. A partir daí, sim, Ele pode recuperar em ressurreição. Uma inteligência a seu serviço. Uma perspicácia a seu serviço. Não é? Mas o que nós vemos com tanta frequência na obra de Deus são essas coisas sendo usadas como madeira, ou seja, é o que é do homem, natureza humana. E tentamos edificar com essas coisas. Isso nunca vai redundar em glória para Deus. E nem irá permanecer. Então isso é madeira, o que é do homem. Mas depois ele diz feno. Feno fala da glória do homem. Por que sabemos? Porque 1 Pedro 1 interpreta esse sentido. 1 Pedro 1 diz assim, toda a carne é como a erva, e toda a sua glória
como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Então, feno, que é essa erva seca, fala da glória do homem. Então, se o que nós tentamos edificar na obra de Deus é glória do homem, chama glória para nós, chama atenção para nós, chama privilégios para nós, nome para nós, posição para nós, então isso é feno, não é? Ou é a glória do homem. Isso vai fenecer. A palavra fenecer vem disso, né? Fenece. É algo que não tem estabilidade, não permanece. Então Paulo diz madeira, natureza humana. Feno, glória humana. E agora vem a palha. O que é palha? Como as escrituras interpretam palha? Lá em Êxodo capítulo 3. Faraó disse assim, vamos retirar deles a palha. Que eles próprios vão lá buscar mais palha para fazer tijolos. Então do que fala a palha? Obra do homem. Então madeira é a natureza do homem, feno é a glória do homem e palha é a obra do homem. E Paulo diz, isso tudo vai se queimar, porque isso não reflete o que o Deus triuno é. Né? Natureza do homem, obra do homem e glória do homem. Madeira, feno e palha. Então, irmãos, o Senhor nos ajude a considerar de novo esses assuntos em dois aspectos. Primeiro de tudo, individualmente. Se cada um de nós aqui tem um encargo na obra do Senhor, então nós precisamos nos lembrar. O varão medido está colocado diante de nós. E nós precisamos deitar as nossas vidas aqui aos seus pés e dizer, Senhor, mede-nos. O que há em nós que não confere com o teu caráter? Para que esse varão possa nos medir. E assim nossas famílias, e assim as assembleias. Quando nós nos reunirmos, nós vamos orar da mesma maneira. Senhor, abre os nossos olhos, para que vendo Cristo ressurreto, ouvindo a palavra da sua boca, essa assembleia possa ser medida, passada pelo fogo, e então a obra do Senhor será uma realidade espiritual entre nós. Esse assunto da realidade espiritual foi um dos aspectos, para não dizer o aspecto, que mais pesou e que mais angustiou o coração de um outro amado e tremendo servo do Senhor do século passado, chamado Austin Sparks. Aquele irmão gemeu na sua geração por causa da falta de realidade espiritual. Irmãos, havia muito evangelismo, muita obra, muita coisa sendo feita, muita conferência. Houve uma conferência famosa da qual esse irmão participou, a conferência de Keswick, as famosas convenções de Keswick. Não é? Então não era falta de conferência, não era falta de evangelização. Havia muitas associações de igrejas, mas aquele irmão gemia por causa da falta de realidade espiritual. Porque nós precisamos ser medidos diante do Senhor. Né? Cada assembleia, para que seja recuperada a realidade espiritual. A realidade espiritual pode ser imitada. O homem imita a realidade espiritual. A carne imita a realidade espiritual. E essa imitação é um grande problema. Né? A única maneira de não entrarmos no terreno da imitação é estarmos diante do varão medida, numa relação direta com ele, para que ele nos meça. Quando ele nos mede, não tem lugar para imitação, porque aquele que nos mede é o verdadeiro, o nosso Senhor Jesus. Aquele que vai falar a verdade conosco, em amor, nos recuperando como testemunho para ele. Então, em primeiro lugar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a considerar esse assunto aos seus pés, irmãos. Amém. Vamos ter uma pequena oração para seguirmos. Querido Senhor, nós somos teu povo, somos as ovelhas do teu pastoreio. Senhor, nosso sincero desejo é que realmente nós sejamos medidos diante do Senhor. Carecemos imensamente de que o Senhor passe nossas vidas pela tua medida. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, ajuda-nos a compreender a natureza espiritual da tua obra. Dá-nos mais clareza sobre tua obra, sobre o crer, sobre a obra do ministério, sobre a obra de cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor tem sido tão fiel e tão gentil com as tuas assembleias, nos conduzindo, Senhor. Pedimos ao Senhor
que levante em nós uma resposta mais pronta e mais plena ao que o Senhor nos tem falado, para que o Senhor obtenha teu testemunho nesses dias do fim. Oh, Senhor, muito obrigado por essa tarde de comunhão, pelas vidas aqui depositadas aos teus pés. Nós te louvamos com este pedido e com este agradecimento. O Senhor é o nosso pastor. Por isso, Senhor, vem nos tratar com essas tuas mãos preciosas, tua vara e o teu cajado. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém, Senhor.